Olá, eu sou Carlos Benevides, escritor e editora da editora Oia. Vou entrevistar 8 autores e 6 autoras que compõem o Tiro de Letra, uma coletânea da prosa brasileira nestes tempos estranhos. O vídeo será breve, para o rápido consumo de vocês. Estaremos apresentando os atiradores do Tiro de Letra e algumas características de suas escritas, pensamento literário e expectativas para a publicação da coletânea. Olá, estou entrevistando Marcos Vinícius Gasquez, escritor e jornalista. Bom, Marcos, então vamos para as perguntas óbvias primeiro, tá bom? Então responda por sua livre e inteira responsabilidade. Eu particularmente gosto de perguntas óbvias, então a gente vai começar logo uma por vez, tá? Para que a gente passe logo desse processo, tá bom? Influências na sua escrita, por favor. Bom, Carlos, há 44 anos de atividade na imprensa, então tem uma influência muito grande do texto jornalístico, né? Assim, eu me identifico muito com o texto de um Ernest Hemingway, pela objetividade do texto, aquele texto mais seco, porque é o que a gente acaba praticando no dia a dia do jornalismo, onde existe a suposta isenção, né? Onde jornalista não existe. Enfim, eu leio literatura nacional, estrangeira, e eu acho que é uma mescla enorme dos textos que eu mais admiro. Jon Krakauer, que fez reportagens em livro maravilhosas, assim, e é uma linha que eu admiro demais, né? O jornalismo literário. E agora eu queria que você nos falasse sobre o seu processo de escrita. De novo, eu vou remeter à minha profissão, que é um clássico, né? A história de trabalhar sob pressão. Então, esse projeto do Tiro de Letra é um projeto maravilhoso, não estava no meu planejamento, não estava no planejamento de ninguém dos nossos colegas que estão participando da coletânea, né? Você jogou no nosso colo. Então, o que aconteceu? Foi uma reportagem, né, para levar para o campo do jornalismo, sob encomenda. Nós tínhamos um prazo para fazer a entrega dos contos, das crônicas, e, no fim, eu acabei me identificando com esse processo de fazer o Tiro de Letra, porque é bem isso, né? É trabalhar com uma meta, com um prazo, e tem que entregar o melhor, mais bem feito possível, e acho que isso acaba sendo... Me dei bem em conseguir entregar, fazer as entregas dentro do prazo, porque até que já estou acostumado com isso. Então, Marcos, e o que faz então você escrever? Bom, como eu falei, leio muito e vem aquela vontade, até é quase arrogante o que eu vou dizer, né? Você lê aqueles textos maravilhosos e fala assim, eu também queria me expressar de alguma forma, eu também queria deixar uma história que fascine as pessoas, uma história que não deixa ela largar o livro, né? E muito isso, porque também a gente vai colecionando histórias ao longo da vida, né? E a vontade de passar isso para frente, de deixar um legado, como disse a Luciana, eu acho que isso é o grande motivador, Carlos. Voltamos a entrevistar aqui Marcos Vinícius Gasquez, o frio veio de repente em São Paulo, e aí a gente vai falar agora sobre estilo. Então, Marcão, eu queria falar sobre estilo
Na verdade, como você pensa em construir o seu estilo? Você pensa nisso? Claro que quando a gente fala estilo, a gente fala de autores que já estão há muito tempo da estrada, que já adquiriram a sua identidade, a sua personalidade. Enfim, o interessante seria você dizer para nós como você trabalha o seu estilo. Eu acho que tem muito de espontaneidade, de jogar as palavras, né? E ir trabalhando e brincando com as palavras, buscando. Eu estou falando mais de um processo do que do estilo propriamente. O estilo acaba sendo uma resultante, né? Mas eu sou fascinado, por exemplo, por sinônimos, né? A gente usa um número de palavras tão pequeno e você tem uma riqueza quando abre o dicionário para dizer as coisas de maneiras diferentes, de maneiras mais até instigantes, né? Tem palavras que se adequam cirurgicamente a uma frase e enriquecem demais. Eu acho que estou falando do processo, não estou falando do estilo, mas eu busco isso, eu busco trazer um texto que seja claro, que não seja muito enigmático para o leitor, mas ao mesmo tempo provoque o leitor, né? Tire ele de uma área de conforto, de que seja um texto banal, seja um texto que em algum momento fala, mas por que que ele usou essa palavra? Não, eu não conhecia essa palavra, mas ele entende a palavra no contexto da frase, do parágrafo. E aí, Marcão, eu vou aproveitar a tua presença aqui para te perguntar. Para você, até onde vai o texto jornalístico para que ele se torne literatura? Está na mão do autor, né? Nós temos textos de jornalismo literário fascinantes. O problema é que a imprensa lida com um dilema histórico do espaço, né? Então, a gente tem uma reportagem maravilhosa do Gabriel Garcia Marques sobre o náufrago, né? E aquilo, aí é que está, e a qualidade, o talento se impõe, né? Porque é impossível um editor não publicar um texto longo daquele. É impossível, não tem, é um incompetente se ele negar a publicação, o acesso aos leitores a um texto daquele. Então, o que eu vejo é isso. Está na mão da história, claro, nem toda história se abre para isso, né? O aumento do juro no Brasil não vai render uma história literária, né? A não ser que o repórter vá sujar o sapato na rua e vá verificar o impacto disso na família, ali na periferia, na cesta básica. Mas a notícia em si do aumento do juro, não. Mas é isso, Carlos. Eu entendo que tem histórias que se impõem, elas precisam de mais espaço. E aí o ambiente é o livro, né? Ele extrapola o jornal, especialmente os jornais hoje, que estão minguando de páginas, de tamanho, até de circulação, lamentavelmente, e o espaço nobre é o livro, o que é muito bom para nós que gostamos de ler um bom livro. Falta para você o repórter ser mais sensível na hora da escrita, se colocar, por exemplo, no lugar do cadáver ao descrever a cena? Não, sem dúvida. Acho que você fez uma analogia aí bem pontual, bem perfeita, porque é muito empatia, né? Tem uma das instruções, assim, logo no começo de carreira do chefe de reportagem é: vá lá, você é uma câmera, você vai olhar e você vai registrar e passar e revelar a foto num texto.
Mas nós somos seres humanos, né? E não é assim, né? É um mito essa história do jornalista absolutamente imparcial. Não tem como, não tem. Então, até na escolha do entrevistado, da palavra, a frase que você vai usar dele, mas o fato é que, sim, Carlos, se existe essa empatia, só que ela não cabe hoje dentro de um jornal, né? Então, vou dar outro exemplo, uma jornalista mineira, a Daniela Arbex, ela escreveu o Holocausto Brasileiro, ela resgatou uma história aí de décadas, né, do hospício em Barbacena, uma história pavorosa, e contou essa história para o Brasil, né? Por que isso não foi feito na ocasião? Né? Havia um contexto político, aquela situação era aceitável, é isso mesmo que se faz. E não, ela ficou inconformada com a história e pegou e fez um livro, fez uma investigação. Por isso que eu falo, acho que hoje é muito o desafio do espaço físico para esse tipo de abordagem, né? O jornalista vai ter que migrar para um livro, o que não é necessariamente ruim, mas, lamentavelmente, os jornais talvez estejam perdendo aí uma grande oportunidade, porque quantos textos aí de Lima Barreto e outros tantos autores nasceram dentro dos jornais, né? Alexandre Dumas, na qualidade de folhetins que eram publicados aos poucos, inclusive ajudava a vender os jornais. Muito bem, né? E aí, uma pergunta direta agora, tá? O que se joga dentro de um conto e o que se joga fora? Acho que uma palavra o que se joga dentro do conto é a verdade, né? A verdade do autor, a verdade do relato que ele quer transmitir. E, assim, eu colocaria dentro de uma palavra, né? Eu acho que tudo, a Luciana falou no amor, sem dúvida, mas tudo vai orbitar em torno da verdade, né? A verdade que aquela história vai passar para o leitor. E o que se joga fora é o supérfluo mesmo, né? Porque é a verborragia. Porque a gente pode... Eu tenho um livro aqui magnífico, onde você constrói parágrafos inteiros, empolados, assim, dentro de vários temas, sem dizer nada. E existem, e existem aplicativos na internet que criam parágrafos assim, bromation, né? Então, isso não tem que chegar ao leitor. O leitor tem que ser poupado disso. E é um desafio para o autor, né? É um desafio do autor dizer o que tem que ser dito sem cair na armadilha de desenvolver desnecessariamente, explicar demais, né? E detalhar demais um cenário que não vai acrescentar, né? Enfim, eu ficaria com a verdade como o valor essencial de um texto e o inútil como dispensável. E agora, sendo bem direto, escrever para você é criativo, emotivo ou artesanal? Eu entendo que começa na emoção, né? Nesse impulso que tem de... Porque ninguém está esperando o seu texto, Carlos. Ninguém. Eu não recebi uma correspondência aqui, um telefonema, ninguém bateu na porta e falou, faz um conto. Entendeu? Você fez isso. Mas entenda, ninguém te pega pelo pescoço e fala assim, você vai escrever um livro. É, é, é emotivo porque você se joga solitariamente nessa empreitada, né? Você vai tirar esse tempo da sua família, do seu lazer, do seu fim de semana, sendo que se você não fizer isso, ninguém vai reclamar também. Ninguém sabe. É um trabalho solitário, silencioso. Então, eu entendo que começa nessa emoção de eu tenho que escrever isso. Eu tenho que escrever isso e eu quero que as pessoas gostem do meu texto. E aí veio o desafio da criatividade, né? Qual é o ponto de partida? É a pesquisa, inspiração, transpiração,
é a sua bagagem de leituras que vai nessa hora te dar um alicerce para começar a produzir. E eu entendo que aí, assim, a criatividade vai ter que andar de mãos dadas com suor físico mesmo para você chegar no texto final. E quem você procura com a sua literatura? E o que a sua literatura procura, Marcão? Olha, eu ficaria muito feliz de chegar naquele leitor que não é leitor, né? De chegar naquela pessoa que talvez atraída por um título, por uma capa, como tiro de letra, ele se motive a virar uma página e quando ele se der conta ele está lendo. Eu ficaria muito feliz com isso. Agora, o leitor habitual, o leitor que já está acostumado a ter um livro na mão, né, um e-book, eu queria chegar naquele que eu, de alguma maneira, faria ele pensar, faria ele refletir naquilo que ele está lendo e, e ter a pretensão mesmo de mexer com a cabeça dele, né, de alguma maneira, dele e dela, para aquilo motive uma reflexão, né? Até a proposta, entendo que uma das grandes metas desse trabalho todo é mexer com as pessoas, né? Então, por isso, eu gostaria muito que meus textos mexessem com as pessoas de uma maneira positiva, de, no mínimo, fazer elas pararem para pensar por um momento e ter alguma conclusão ali no íntimo que fosse interessante. Ao longo do tempo, a gente vai se alimentando de uma indignação muito grande de ver situações que passam, né? Que passam, já caem no esquecimento imediatamente. A imprensa tem memória muito curta. O que hoje indigna, daqui um mês praticamente foi esquecido e aí, sucessivamente. Então, o que eu procuro é despertar essa indignação, talvez não deixar coisas caírem no esquecimento, talvez chamar atenção para algumas situações que são inaceitáveis, né? Não de uma forma panfletária, né? Mas de uma forma literária, provocar essa reação nas pessoas, de maneira que elas parem e falem, puxa, isso não é legal. Claro que eu queria que você nos contasse o que você achou do processo do tiro de letra. Eu gostei da urgência, da velocidade, sabe? Do vamos fazer e vai ser agora, né? E achei fantástico isso, o desafio de fazer bem feito, fuçar a gaveta e ver o que tem lá e retrabalhar. E, e mais do que isso, Carlos, uma coisa que eu achei fascinante, teve uma hora que eu devo ter comentado em algum momento, eu falei, onde eu estou, né? Porque assim, eu não sou um bom leitor de poesia, né? Eu acho que eu sou um leitor ansioso e poesia exige que você tenha um ritmo de leitura todo particular, né? E eu me vi cercado de poetas. E aquela conversa, aquela aura de poesia foi nossa, será que eu dou conta, né? Porque o pessoal aqui é da poesia, o pessoal é muito bom, né? E, e isso, na verdade, não intimidou, isso, na verdade, deu um caldo, né? Um verniz que foi intermeando tudo, assim, as conversas e no momento que eu estava escrevendo, isso estava presente aqui, até não como um peso, mas como uma motivação. Estou entre pessoas muito talentosas, que têm uma sensibilidade poética. Como é que eu vou conduzir meu texto? E isso, no processo, eu achei fascinante. E com a experiência que você adquiriu no tiro de letra, o que você diria para todos os novos escritores que ainda não publicaram?
Bom, primeiro, leia muito, porque eu conheço muita gente que fala, eu quero escrever, não sei o quê. O que você gosta de ler? Não, eu leio pouco, assim, é que eu tenho pouco tempo, e livro grande, eu fico cansado, eu durmo. Então, você não vai ser escritor. Mas não tenha medo, Carlos, assim, porque nunca foi tão fácil colocar um texto no ar, né? Tem os meios digitais, tem a plataforma de publicação do Kindle, tem o Instagram, muita gente põe poesia no Instagram, tem blogs, enfim, escrever para quem está determinado, para quem quer aprender, quem estuda, quem lê, quem se desenvolve, faz uma oficina, pelo menos, é muito fácil. O desafio é ser lido, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a grande ferramenta digital também hoje. Então, você tem amigos, você tem um grupo, seus amigos no trabalho, a família, seus amigos do futebol, seja o que for. Aqui e ali tem um leitor, né? E nossa, surgiram muitos clubes de leitura. Então, não é só escrever e imaginar que o editor vem aqui pegar os seus originais e você, dali 6 meses, vai ter seu livro. Não é assim, é muito difícil. Mas, por outro lado, existe todo um ambiente hoje favorável a quem quer escrever, né? Tem os clubes de leitura, bom, agora não, mas eles vão voltar os eventos literários, e tudo é você entrar nessa grande, não ficar numa bolha pequena, entrar na grande bolha da literatura e interagir com outros autores, outros leitores. Se teu trabalho tiver qualidade, você se torna um autor. E para finalizar, como sempre, eu queria que o nosso entrevistado deixasse um depoimento sobre o tiro de letra. Por favor. Por que tem que adquirir o tiro de letra? Sim, pela própria origem do projeto, né? Que foram pessoas que em algum momento estiveram reunidas numa conversa literária, né? E depois outras chegaram, pessoas talentosas, mas o que eu já comentei dessa também, sim, se 99% da pandemia está sendo ruim para a humanidade, tem alguma coisinha boa, que, por exemplo, a gente se acostumou com esse tipo de experiência. Então, de repente, você está falando de literatura com 20, 30 pessoas do país inteiro, simultaneamente. E, e isso eu achei muito bacana no tiro de letra. Ele dá voz a pessoas do país inteiro, então vem sotaques diferentes, vem histórias de vida diferentes, e tudo isso está reunido numa proposta com um objetivo único. Todos querem ser lidos, querem passar a sua mensagem, mas não é uma voz única. São 14 vozes, né, do país e de culturas diferentes. Eu achei essa experiência fascinante, entre outras coisas, por causa dessa característica, né, que é um livro brasileiro. Não é um grupo de autores do Centro-Oeste, do Sul, não, é um livro brasileiro, e eu tenho certeza que o resultado vai ser muito bacana. Se você acha que conhece a escuridão absoluta e nunca esteve em uma caverna, está enganado. Quando a luz não é mais do que uma recordação, a escuridão é palpável, quase sólida. Você se torna apenas uma consciência flutuando no espaço desconhecido. Sei muita coisa sobre esse assunto agora. Primeiro capítulo de Cristais sobre Ossos, de Marcos Vinícius Casquez. Há certa tensão na sala silenciosa. Apenas uma estreita faixa de luz natural detém a escuridão total e faz partículas de poeira dançarem
entre a janela e a mesa de trabalho. Uma cadeira, uma poltrona, uma estante e um armário completam o mobiliário do pequeno ambiente. Primeiro parágrafo de Bibliofilia, de Marcos Vinícius Gasquez. Língua de fora, andando envezado, o cachorro puxa a fila de um bando de crianças falando muito alto. A excitação no fim do dia de aula, com a perspectiva do almoço próximo, e o dia bonito garante uma tarde inteira de farra. Depois que a última criança entra pelas vielas, Caramelo vai para seu lugar na calçada da avenida. O cachorro parece um tanto desequilibrado, quem o vê à distância. Primeiro parágrafo de Caramelo, de Marcos Vinícius Gasquez.